I need to talk to you today about the genocide that's happening. Preciso falar com você hoje sobre o genocídio que está acontecendo diante dos nossos olhos em Gaza e como isso expõe o racismo ainda prevalente e implacável na sociedade ocidental. Racismo que eu não via até cerca de um ano atrás, pelo menos não nessa extensão, mas que agora é tão óbvio e flagrante que deve ser apontado. Só preciso enfatizar que após um ano desse ataque da violência mais horrenda, mortal e psicológica contra Gaza, uma prisão a céu aberto, um gueto, no qual as pessoas estão encarceradas e sendo incineradas diariamente, esse tema é tão emocionalmente perturbador. É tão profundamente doloroso, porque as imagens que estamos vendo todos os dias são horrendas. Elas nos são trazidas pelos jornalistas mais corajosos que ainda estão vivos e trabalhando em Gaza, como Saleh Al-Jafrawi, que há uma semana ou 10 dias nos trouxe essas imagens, nos mostrou essas fotos de pessoas queimando vivas em tendas de hospital com soro ainda preso aos braços. Essas são imagens horríveis. These are horrific pictures, and this man has been documenting this for more than a year. E este homem tem documentado isso por mais de um ano e tem gritado a plenos pulmões por ajuda e pela humanidade. E isso não está acontecendo. Ainda assim, as bombas de 2.000 libras fornecidas pelos Estados Unidos a Israel estão caindo na faixa de Gaza todos os dias. Mesmo hoje, se você abrir o Google News, se você simplesmente pesquisar Gaza, você lê todos os dias. Ataque israelense em Beit Lahia, Gaza, mata pelo menos 73. Há dezenas de pessoas morrendo em Gaza diariamente, e isso ainda está sendo desculpado no Ocidente como uma reação legítima de Israel para se defender. Para defender Israel, todas essas mortes estão sendo desculpadas, e precisamos olhar para a justificativa disso, e a mentalidade para explicar como tanta crueldade não está apenas sendo perpetrada pelos implementadores diretos do genocídio, que são as Forças de Defesa de Israel, o IDF. O D é uma farsa absoluta. É claro, mas a implementação e o apoio, isso é um ato político. Um genocídio é um ato político de um grupo de pessoas ou grupos de pessoas contra outros. A group of people or groups of people against others, and it presupposes E isso pressupõe uma assimetria muito grande em força, em poder, e não apenas poder militar, mas também poder narrativo, para estabelecer um enquadramento em torno de uma situação que então torna possível para os perpetradores do genocídio vitimizar, matar, estuprar e realizar o genocídio enquanto ainda se sentem moralmente superiores. Isso é muito importante, porque você não cometeria um genocídio se tivesse dúvidas morais sobre isso. O nível de atrocidades e o nível de mortes neste ponto são tão grandes que preciso de uma maneira de explicar como é que grandes grupos dentro da Europa e da América do Norte ainda não enxergam além disso. E há grupos que enxergam. Os protestos estudantis que vimos tentaram se manifestar sobre isso e foram reprimidos. To speak out about this and that were cracked down on. We have very brave journalists in the West. We have very brave. Temos jornalistas muito corajosos no Ocidente. Temos jornalistas judeus muito corajosos, intelectuais e jornalistas que trabalham nisso dia e noite. Aaron Maté, Max Blumenthal, o pai de Aaron Maté, Gabo Maté, que fala sobre isso o tempo todo. Temos muitas pessoas que não concordam com isso, mas temos um grupo grande demais que ainda está de acordo, mesmo diante de relatórios oficiais da The Lancet. The Lancet é provavelmente o jornal médico acadêmico mais importante do mundo, que escreveu em julho, cerca de 3 meses atrás, sobre o número de mortes em Gaza e o que devemos pensar sobre isso. What we should think about that, because on the one hand they write that as of June 19th. Por um lado, eles escrevem que a partir de 19 de junho, tínhamos 37.396 pessoas oficialmente confirmadas mortas pelas autoridades de saúde do Hamas em Gaza. E embora esses números sejam contestados pelos israelenses, esse é o número que foi mais ou menos oficialmente reconhecido pelos Estados Unidos e pela comunidade internacional, incluindo a ONU e a OMS, como uma cifra confiável. No entanto, este relatório também afirma claramente que, em conflitos armados internacionais, em guerras, há um número muito maior de pessoas morrendo por causas indiretas e às vezes também diretas, que são desconhecidas até aquele momento. Until that moment. And they
this Lancet study here sets the number. E este estudo da Lancet aqui estima o número de pessoas que provavelmente morreram na faixa de Gaza em algo em torno de 180 mil, chamando isso de uma estimativa conservadora. Estou tentando encontrar isso aqui agora, mas o número que eles estão estimando em julho de pessoas que morreram é de 180 mil, de acordo com um jornal médico. E provavelmente, talvez esse número seja ainda maior. Quero dizer, agora estamos no domínio de provavelmente 10% das pessoas da faixa de Gaza terem morrido ou estarem morrendo enquanto falamos. E só para lembrar, a faixa de Gaza é um pequeno pedaço de terra e está hermeticamente fechada. Não há como sair da faixa de Gaza. As pessoas que estão aqui estão presas e têm ido de norte a sul e têm sido massacradas. A narrativa israelense e a narrativa ocidental ainda é que isso é lamentável, mas na verdade é um erro do Hamas. E todas essas mortes estão nas mãos do Hamas. Os israelenses não são nada além daqueles que implementam isso. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre essa mentalidade e voltar a ela, porque toda a justificativa agora para esse genocídio são as 1.200 pessoas que foram mortas em 7 de outubro de 2023. Agora, um pouco mais de um ano atrás. O racismo que vem com essa narrativa é muito bem capturado. E todo o problema do racismo é bem capturado, na verdade, em um relatório da Fox News em 7 de outubro, no qual eles entrevistaram uma jornalista e ativista judaico-americana, Bari Weiss. Precisamos olhar para isso. And we need to look at that. So the report starts with O relatório começa com uma montagem de diferentes cenas do dia 7 de outubro, focando no sofrimento horrível, o sofrimento muito real das pessoas que foram atacadas e morreram naquele dia. O relatório, é claro, omite que um bom número dessas pessoas também morreu devido à tentativa de Israel de atirar em tudo e qualquer coisa que se movesse nessas áreas. Também omite que desses 2.200, pelo menos 350 pessoas eram, na verdade, soldados ativos das IDF, não civis. No entanto, as pessoas que morreram em 7 de outubro também são vítimas, certo? Mas focar apenas nisso, é claro, já parte do racismo que se manifesta. Vou tocar isso para você agora, e precisamos falar sobre a forma como o assunto está sendo enquadrado pelo âncora e Bari Weiss. Esta guerra pode acabar agora. Tudo o que precisa acontecer é o Hamas se render, depor as armas e libertar todos os reféns. Mas se não o fizerem, lutaremos até alcançar a vitória. Vitória total. Que pacote incrível montado pela nossa equipe aqui na America's News, e agradecemos a eles por isso. Vamos chamar Bari Weiss, ela é editora do The Free Press, ela se tornou uma amiga e é uma honra tê-la aqui, porque seu trabalho no The Free Press, assim como no podcast Call Me Back, e eu diria que nossa cobertura aqui na Fox News, realmente ajudou não apenas a cristalizar o que aconteceu em 7 de outubro, mas também as consequências disso. Suas lecções nesta manhã, apenas temos um pouco de tempo e temos que se apressar. Bem, Dandana, antes de mais nada, por tudo que você avistasse. E vamos parar aqui por um segundo e perceber que são duas mulheres na TV, do mesmo lado do espectro de opinião sobre o que aconteceu. E elas se agradecem pela cobertura jornalística maravilhosa, por fazer algo que dizem ser importante para definir a agenda corretamente. Nem lhes ocorre que isso mostra o quanto essa criação de narrativa está alinhada com a mídia popular mainstream, especialmente a mídia conservadora nos Estados Unidos neste caso. Quero dizer, elas se agradecem e acham que isso não é revelador no sentido de como elas giram uma narrativa, certo? E agora vamos continuar com isso e analisar o que significa para essas duas pessoas brancas nos Estados Unidos falarem sobre o que aconteceu na Ásia Ocidental, no Oriente Médio, e como elas enquadram a situação no Oriente Médio.
in the Middle East, right? And how they frame the situation in the Middle East. Tudo o que você fez neste programa ao longo do último ano transformador. Acho que foi um ano de revelações. Se você pensar na principal comparação que fiz e que tantas outras pessoas fizeram em 7 de outubro de 2023, a comparação óbvia, claro, foi com o 11 de setembro. Sabe, a democracia liberal é atacada por um grupo de terroristas jihadistas que massacram, mutilam, assassinam e massacram. E no caso de Israel, estupram. A diferença, é claro, estava nas consequências. The difference, of course, was in the aftermath. On September 12, 2001, Em 12 de setembro de 2001, teria sido impossível imaginar jovens lotando as cidades do Ocidente, inclusive aqui na América, agitando as bandeiras do Hamas e do Hezbollah e gritando glória aos mártires e globalizar a intifada. Teria sido absolutamente impensável, e todos teriam respondido a isso com choque e horror. Mas o que aconteceu em 8 de outubro de 2023, e todos os dias desde então, incluindo hoje, e quando as ruas dessa cidade vão ser inundadas, é uma alusão à inundação de Al-Aqsa, que é como o Hamas chamou os ataques de 7 de outubro de 2023, para inundar a cidade e celebrar o que aconteceu neste dia. E isso é tão importante que toda a estruturação da situação, é claro, não começa apenas em 7 de outubro, porque deixa de fora tudo o que aconteceu até 6 de outubro, certo? Você começa em 7 de outubro, foca nesse evento e cria um vínculo com o 11 de setembro, que foi a principal razão dos Estados Unidos para incendiar o Oriente Médio, invadir o Afeganistão, invadir o Iraque, invadir partes da Síria, bombardear a Líbia e matar Muammar Gaddafi e destruir o tecido social da Líbia. Tudo isso foi justificado pelo 11 de setembro. E o 11 de setembro foi usado repetidamente para argumentar que essa intervenção estrangeira é legítima, porque você foi atacado. Na verdade, é apenas um método de defesa. E vemos isso acontecendo repetidamente em Israel agora. Como Israel, mesmo enquanto tem tropas em Gaza, na Palestina, e tem seus soldados na terra dos palestinos, como a narrativa ainda é de que isso é um ato de autodefesa. E quando se trata de Israel, todo o coletivo ocidental aceita essa narrativa e diz, tipo, não, tropas em Gaza, na Palestina, isso é autodefesa. Enquanto ao mesmo tempo dizem que soldados russos na Ucrânia, isso é obviamente uma agressão e um ataque. A autodefesa deles é quando você repele uma força externa e depois a deixa lá. Mas o que está acontecendo agora é, claro, um contra-ataque que já dura um ano. Não só isso, é também o extermínio sistemático das pessoas nesta terra. Se apenas olharmos para trás, nem precisamos ir até 1948. Só precisamos ir até 2018 e 2019 para nos perguntarmos, quero dizer, qualquer um que ouça Netanyahu, que disse que tudo o que precisa acontecer é depor as armas e nos devolver nossos reféns. E falarei sobre os reféns em um momento. Essa formulação. Vamos apenas lembrar que em 2018 e 2019 houve a Grande Marcha do Retorno, que ocorreu na Gaza ocupada. E havia muitas pessoas realmente marchando até a cerca e protestando, principalmente de forma não violenta, do lado deles da cerca. Israel atirou em algo como 200 pessoas. Matou 200 pessoas durante esse período de vários meses de protestos na cerca, onde essas pessoas estavam protestando do lado delas da cerca, mesmo apenas se aproximando. Médicos Sem Fronteiras disseram que soldados israelenses dispararam balas contra manifestantes, com a suposição de que qualquer pessoa, incluindo menores de 18 anos, que se aproximasse da cerca, era um alvo legítimo. E Médicos Sem Fronteiras, dessa grande marcha do retorno, teve 4.800 pacientes que foram admitidos em clínicas de trauma, quase 4.000 cirurgias que realizaram, e 143.000 sessões de fisioterapia que resultaram disso. E isso foi para protestos não violentos na fronteira, onde algumas pessoas queimaram pneus e algumas pessoas jogaram pedras.
Mas esse é o nível de violência e impotência dos palestinos em Gaza. E ainda assim, 200 pessoas foram baleadas pelos israelenses, por atiradores de elite, apenas por isso. E isso é de conhecimento comum. Sabemos que isso aconteceu, e conhecemos toda a história. Sabemos qual dos dois lados fez os disparos, e qual dos dois lados sofreu a maioria das mortes. A grande maioria das pessoas que morreram naquela área que Israel controla sempre foram palestinas, constantemente desde 1948. Os palestinos morreram em números muito maiores e sofreram em números muito maiores. No entanto, quando se trata da narrativa no público em geral no Ocidente, o que recebemos são os Barry Weiss do Ocidente, que estabelecem uma agenda e depois moldam uma narrativa que, para o público em geral no Ocidente, continua se fixando como os pobres israelenses que estão sob ataque. The poor Israelis that are under attack, and then, of course, anti-Semitism. E então, é claro, o antissemitismo, essa ideia constante de que até a menor forma de crítica às políticas de Estado de Israel deve ser imediatamente equiparada ao antissemitismo. Essa tem sido uma das armas mais brutais que muitas pessoas no Ocidente internalizaram. E isso molda essa atitude racista. A atitude é racista porque presume, e é isso que ela também alude aqui, que como ousam as pessoas, nos Estados Unidos e na Europa, não aceitar o sofrimento de Israel e sua reação como estando no mesmo nível que o dos Estados. Sabemos que os Estados Unidos então mataram milhões de pessoas no Oriente Médio após o 11 de setembro. Milhões morreram no Iraque, dezenas de milhares, centenas de milhares no Afeganistão, na Líbia. E esse nível de violência se seguiu ao 11 de setembro. Ela sente indignação que Israel não tem de fazer isso. That people argue that Israel doesn't have the right to do that. Israel claims the right to cause the same. Israel reivindica o direito de causar o mesmo número de mortes e devastar o Oriente Médio, da mesma forma que os Estados Unidos fizeram. E se você não concede esse direito, então você é o problema. É fascinante que o discurso seja sobre a igualdade dos brancos, a igualdade no direito de matar. Vimos isso no último ano com Israel discutindo internamente se os israelenses deveriam ter o direito de estuprar palestinos, certo? Eles falaram sobre estupro aqui, mas o estupro é sempre considerado um crime apenas quando cometido por não brancos contra brancos, por árabes contra brancos. Non-whites against whites, by Arabs against whites. That's real rape. Then the other kind, the other way around. Isso é estupro real. Então, o outro tipo, ao contrário, não é mais percebido como um crime real. Da mesma forma, muitos comentaristas ocidentais no momento não colocam o sofrimento e a morte de 180 mil ou 40 mil oficialmente, provavelmente mais de 180 mil, no mesmo nível que os 1.200 israelenses que foram mortos em 7 de outubro. Eles não equiparam isso. Vamos assistir um pouco mais de Barry Weiss, apenas para entrar nessa mentalidade. Depois concluo com insights sobre como esse racismo ainda funciona. We wrap it up with the insights about how this racism still works. The world has changed, not just because this was the largest massacre. Não apenas porque este foi o maior massacre de judeus desde o Holocausto, e foi não apenas porque aconteceu dentro da nação soberana de Israel, e fez os israelenses se sentirem vulneráveis de uma forma que achavam impossível desde o estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Mas acho que transformou o Ocidente. Porque o que vimos é que vivemos entre pessoas, alguns de nossos vizinhos, alguns de nossos professores universitários, alguns de nossos estudantes de pós-graduação, alguns produtores da Broadway. Eu estava revendo alguns vídeos. Eles saíram e rasgaram cartazes dessas pessoas inocentes, cartazes de bebês e crianças e mulheres, algumas quais ainda estão sendo mantidas pelo Hamas. Some of whom are still being held by Hamas. Você nunca imaginaria alguém rasgando um cartaz de um gato ou cachorro perdido. E, no entanto, lá estavam eles, rasgando cartazes de seres humanos. Enquanto estou aqui sentado, não consigo acreditar que já se passou um ano. De certa forma, realmente pareceu um longo dia, porque estamos vivendo as consequências disso. É impossível oferecer uma elegia para algo que ainda está se desenrolando. Mas enquanto estou aqui conversando com você, estou pensando, é claro, nas vítimas que você acabou de mostrar na tela.
Estou pensando nos reféns que ainda estão sendo mantidos lá. Mas também estou pensando na guerra pela civilização, porque acho que não é mais nem menos do que isso. E eu acho que é isso que se resume. É essa moldura de uma guerra pela civilização. Isso é internalizado por muitas pessoas no Ocidente, que os árabes, que os palestinos são selvagens indomáveis, enquanto os israelenses são cavaleiros galantes em cavalos brancos que defendem a própria civilização. Se você internaliza isso, seja porque entende ou porque foi alimentado com toda essa propaganda ano após ano, e internaliza esse tipo de mentalidade, então você não consegue mais comparar cognitivamente o nível de violência. A propaganda também encontrou maneiras de garantir que você não consiga estabelecer equivalência entre os dois lados. Porque até mesmo a forma como falamos sobre eles, do Hamas como um grupo terrorista militante, e das FDI como o Exército de Israel, como a força legítima, os reféns. O fato de que o Hamas está mantendo 200 israelenses reféns em Gaza está sendo retratado como a coisa mais ultrajante que aconteceu no Oriente Médio. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que Israel mantém cerca de 10.000 palestinos reféns em suas prisões. A organização, o Centro de Informação Israelense para os Direitos Humanos, B'Tselem, está fazendo um trabalho maravilhoso ao capturar tudo isso. Então, novamente, mesmo dentro de Israel, há pessoas que entendem que isso está errado, mas elas são uma minoria. Eles relatam que em junho de 2024, havia 9.440 prisioneiros palestinos detidos em campos israelenses, e muitos deles foram detidos sem processos judiciais. Eles foram sequestrados, raptados. Temos relatos até mesmo no The Guardian sobre abuso sistemático e tortura, e pessoas morrendo sob custódia israelense sem ver um juiz. Abuso massivo. E tudo isso, quero dizer, nem é escondido. Israel não tenta esconder isso. Soldados filmam esses crimes, tiram fotos deles e postam nas redes sociais. E, novamente, a discussão é sobre se isso é ou não um direito de Israel e parte do direito de autodefesa. Mas o fato de que essas pessoas são chamadas de prisioneiros, enquanto o outro grupo é chamado de reféns, torna impossível fazer comparações, embora isso seja obviamente exatamente o mesmo. É a captura ilegal de membros do outro grupo. E tudo isso faz parte dessa mentalidade e estrutura profundamente enraizadas do Ocidente para entender o conflito e, em seguida, dar carta branca aos israelenses para implementar esse genocídio, que obviamente tem o objetivo de esvaziar Gaza e, em 10 anos, ter assentamentos israelenses lá e belos resorts à beira-mar administrados pelos israelenses em Gaza. É absolutamente claro. Mas essa forma de enquadramento que está sendo aplicada é o que cria esse racismo. Mesmo que você tenha os números 1.200 e 42.000 ou 180.000, muitas pessoas no Ocidente não os equipararão. Elas ainda pensarão que os 1.200 israelenses representam uma tragédia muito maior do que os 180.000 palestinos, porque não os percebem como iguais. Mesmo que digam, ou não, claro que é uma tragédia, haverá um mas, e o mais explicará por que não é Israel que é responsável por suas mortes, porque é o Hamas, porque são os próprios palestinos, porque sob cada escola, cada mesquita, cada hospital, o Hamas tinha bunkers e estava prestes a explodir Israel. E assim, Israel foi forçado a atacar primeiro. E essa narrativa ainda é acreditada por muitas pessoas, que o Hamas é tão insanamente maligno que, para erradicá-lo, não apenas usa seu próprio povo como escudo, mas você deve matar os escudos e pode matar todos no caminho. Aceitamos a palavra dos israelenses como verdade absoluta, porque duvidar do que Israel diz já é equiparado ao antissemitismo, certo? Então, o sistema mental perverso que foi criado para enraizar esse racismo, não apenas nos corações, mas nas mentes da população ocidental,
tem sido extremamente poderoso. Population has been extremely powerful, and it is what is part of what makes this process. E é parte do que torna possível esse processo de extermínio, de holocausto, contra os palestinos. Isso anda junto com a impotência dos outros Estados árabes e o medo das armas dos Estados-membros sendo usadas contra você, como vemos no Líbano, agora sendo punido por resistir ao ataque dos israelenses. Também quero dizer a todos os meus amigos muçulmanos, aos meus amigos árabes, às pessoas que sofrem tanto, estejam elas no Ocidente, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Ásia ou aqui, elas sofrem. Elas sofrem porque se identificam com esse grupo. Elas se identificam com a dor que isso causa aos palestinos. E elas estão absolutamente impotentes. E isso as deixa com raiva. And they are absolutely powerless, and it makes them angry. And I know people who are getting very angry, and getting not only angry. E eu conheço pessoas que estão ficando muito irritadas, e não apenas irritadas com Israel, mas também com o Ocidente. E tudo o que posso dizer a elas é que sinto muito. Este é o pior tipo de consequência, ou desdobramento, do colonialismo ocidental e da mentalidade colonial, a mentalidade racista de dominação sobre os outros. Mas nem todos somos assim. Eu peço desculpas coletivamente porque, quero dizer, são pessoas brancas fazendo isso com não brancos e fazendo novamente da maneira mais horrível que costumavam fazer, da maneira que costumavam exterminar a população nativa da América do Norte, da maneira que exterminaram grande parte da população nativa da Austrália. E essa é outra tentativa. Espero que seja a última, e espero, claro, que não tenha sucesso. Succeed, but it is that mindset and that Mas é essa mentalidade e essa psicologia que estão agindo sobre o grupo. Novamente, nem todos somos assim. E muitas pessoas boas no Ocidente, simplesmente não sabem nada melhor. Elas simplesmente não entendem que foram manipuladas para um racismo que nem reconheceriam como tal. No entanto, é um racismo social, mesmo por pessoas que participariam de qualquer tipo de protesto por diversidade, equidade e inclusão, e todas as palavras que soam bem. Mas quando se trata de um genocídio real, então elas não reconhecem o racismo em que participam, quando se concentram no sofrimento de apenas um grupo e não no sofrimento do outro. Quando o número 1000 para 100, para elas parece maior do que 180 mil do outro lado. Quando se recusam a acreditar nisso. When the number 1,200 to them seems bigger than 180,000 on the other side, when they refuse to believe in such numbers, when they take wholeheartedly. Em números tão grandes, quando aceitam de todo o coração a moldura do genocida e afirmam que a narrativa do genocidado é em si uma forma de racismo e que o genocida tem o direito de cometer os crimes que outros cometeram antes. E se você não concorda com isso, então você é racista. Esse quadro mental é não sei como podemos escapar disso, além de falar sobre isso e esperar que desapareça. E coloco minha esperança também no Sul global, que obviamente vê através disso. Você é para frente. It's obvious and transparent. Para quem neste momento está ouvindo isso e ainda acha que o que estou falando é bobagem e que isso não tem nada a ver com racismo, peço que faça o seguinte experimento mental. Imagine que o mundo estivesse 180 graus de cabeça para baixo. Imagine que no dia 7 de outubro fossem militantes israelenses que cruzaram a cerca e mataram 1.200 palestinos. E em resposta, há um ano, as forças de autodefesa palestinas tivessem selado hermeticamente as terras israelenses e realizado uma campanha de bombardeio implacável. E, até agora, 180 mil judeus em Israel estivessem mortos. Imagine por um segundo que fossem 180 mil israelenses mortos. Imagine for 1 second that it was 180,000 dead Israelis that came out of. Isso resultou em 1.200 palestinos mortos. E se você ainda acha que isso seria aceitável, se você apenas inverter tudo e ainda achar que isso é aceitável, bem, então eu não sei o que há de errado com você. E se você não acha que isso é aceitável,
Se você então pensa que não poderíamos ter 180 mil israelenses mortos em um campo de prisioneiros a céu aberto em Israel, em um grande gueto onde estão sendo exterminados e queimados até a morte. Se você acha que isso não é aceitável, mas acha que é aceitável quando acontece com os palestinos, então é apenas racismo. Então é apenas o fato de que você não iguala essas vidas umas às outras e acha que um grupo de pessoas é muito mais precioso do que o outro. Acho que é isso que está acontecendo. Racismo profundamente enraizado na sociedade que permite esse genocídio. Desculpe por este tópico. Isso me deprime muito, mas precisamos estar cientes disso. It depresses me very much, but we need to be aware of it.